Esse vídeo é mais do que uma reflexão. Talvez uma maneira de eu elaborar e entender tudo que eu tô sentindo, pensando, e não só agora, ao longo de toda uma vida, não só por mim, mas talvez pela minha mãe e para você também que tá aí ouvindo e vendo esse novo vídeo. Bom, para quem não me conhece, oi, meu nome é Bianca Mayumi, eu sou psicóloga e mais do que isso, uma mulher que também teve uma mãe e teve uma relação muito singular com ela, que pode ser que você se relacione em alguns momentos, mas eu gostaria de trazer essa reflexão pra gente conseguir refletir sobre esse Dia das Mães e sobre tantas outras questões que não ficam só nesse dia. Talvez você que esteja assistindo isso fique confuso, porque eu também tô meio confusa, porque uma hora talvez essa fala seja pra minha mãe, talvez seja pra você, e talvez seja uma forma de eu tentar entender o que eu tô sentindo, e tudo isso ao mesmo tempo, até porque tem muita coisa que a gente sente e guarda por anos. Porque tem muita relação que se reconstrói, mesmo quando a gente já é adulto. E porque tem muitas relações que são construídas à base do amor, da confiança, mas também da falta, da mágoa, tudo na mesma frase, tudo ao mesmo tempo. Esse vídeo é uma carta aberta para minha mãe de tudo que eu ainda não disse e também de tudo que eu ainda não ouvi, mas gostaria de ouvir. E talvez eu nunca ouça. Isso vai se emaranhar aqui no meio e vocês vão acompanhar. Até porque, como eu disse, tem muita coisa que a gente sente e não diz. Seja porque não teve um momento, porque teve medo, porque não sabe como, porque acha que vai machucar, enfim. Vamos lá. Quando criança, por muito tempo, eu desejei de verdade que a nossa relação fosse daquelas mães e filhas confidentes, melhores amigas, que sempre estão lá uma pela outra. E ao longo da vida, ao reparar que isso não aconteceu, eu pensei que a gente falhou, que algo que a gente tinha feito tinha dado errado. Me frustrei, senti a falta e guardei uma dor que por muito tempo se tornou uma ausência e se tornou um fantasminha que eu não soube nomear. E foi muito interessante como, a partir do momento que eu fui crescendo, principalmente eu acho que na mudança, quando eu tive 23 anos, a idade que minha mãe me teve, eu percebi que eu idealizei muito essa relação. E mais do que essa relação, eu idealizei a minha mãe. E não só como mãe. Eu acho que eu idealizei muito você como mulher. Sempre forte, determinada, com uma solução e uma palavra final pra tudo. Você parecia inabalável. E aí, como eu falei, hoje, cada dia que passa, eu me dou mais conta como deve ter sido difícil sustentar essa imagem todos os dias. Dessa mulher que dá conta. Inclusive, fica aqui o convite para você ouvir e ver meu último vídeo que eu falo sobre isso, né? Essa autonomia que, na verdade, muitas vezes pode esconder uma solidão muito grande. Hoje eu fico me questionando quantas vezes minha mãe não se sentiu sozinha no meio de tudo isso. Fico pensando o quanto deve ter sido doído manter essa força, mesmo quando o que você mais queria era desabar, descansar, se apoiar em alguém. Fico reflexiva sobre esse peso de ser essa pessoa, essa mulher que não precisa de ninguém, que não falha e que aí, consequentemente, muitas vezes silencia o que dói. E é estranho falar isso porque eu idealizei, eu via muito essa mulher, mas ao mesmo tempo teve muita coisa que eu não vi. E eu acho que mais do que você não ter me mostrado tudo isso, eu acho que muitas vezes eu tentei não ver, eu tentei não enxergar, porque também doía pra mim perceber que minha mãe não era perfeita. Acho que ao longo desse meu desenvolvimento como mulher, uma das coisas que mais me surpreendeu foi perceber o quanto que era desconfortável, sofrido, perceber que você era humana. E mais do que humana, perceber que você não era apenas mãe. Então, ao mesmo tempo que você se mostrava como essa múltipla mulher, esse sempre se reinventando e, como a senhora fala, uma fênix que anda por aí, era desconfortável conhecer que você não era só uma mãe. E é até irônico pensar nisso, porque você me ensinou mais do que tudo a ser muitas. Então hoje eu me vejo muito egoísta, querendo te encaixar apenas como mãe. Então, ao perceber esse certo desamparo de que sim, a minha mãe não é perfeita, minha mãe não é essa super heroína, minha mãe não é só essa força, eu tive que encarar exatamente ela, a força. Não só a sua força, mas a que eu tive que construir para poder manter essa herança. Uma força que veio junto à coragem de fazer, mesmo sem saber o próximo passo, uma disposição de fazer o que precisa ser feito e a habilidade, que eu nem sei se é habilidade, de sustentar tudo nos braços, quando a gente não aguenta nem mesmo o peso sobre as nossas costas. E até certo ponto eu acho que eu idealizei também muito essa herança da força, de ser essa mulher que dá conta, que faz acontecer. Mas eu acho que eu também tentei silenciar
Da mesma forma que eu tentei silenciar os seus outros lados, eu tentei silenciar os meus. E por isso eu digo que além da força, eu herdei o silêncio, a dificuldade de pedir ajuda, a vergonha de demonstrar fraqueza e a sensação que se eu chorar eu desmonto. E de novo, é interessante pensar o quanto que desmontar nunca foi uma opção para nós. E inclusive se tornou, eu acho que uma armadilha pra gente, pra nossa relação de mãe e filha. Por nos vermos tão fortes, eu acho que a gente escolheu mal algumas palavras, negligenciamos o cuidado uma com a outra e também fizemos escolhas que nos afastaram. E tudo isso com o argumento de que a gente ia dar conta, porque no fim foi isso que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, que dar conta é mais importante do que ser cuidado. E aí tem mães que eu acho que são muitas vezes abrigo. E muitas vezes você foi. Mas eu acho que tem mães que ensinam muito sobre armadura. E eu acho que esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive. E eu acho que eu sigo tentando entender o que eu faço com isso. Com esse abrigo, com essa armadura. Quando me defender, quando usar essa armadura também não é tão preciso. Quando usar a armadura se torna a minha maior defesa, meu maior poder. Então, ao longo dessa construção, dessa carta aberta que eu faço, eu percebi que... Na verdade, eu não percebi, eu já sabia. Mas que a nossa relação não é de intimidade mais profunda. Mas eu acho que a nossa relação tem uma coisa especial, que é essa constante tentativa de dar certo. E que isso também é amor. É um amor que insiste. E não de uma forma tóxica. Eu acho que é um amor que insiste porque a gente quer fazer acontecer. Porque a gente entende o valor dessa relação, porque faz sentido pra gente. Vejo o nosso amor constantemente se reinventando, tropeçando, continuando, e nesse processo cuidando, dando broncas, dando umas alfinetadas aqui e ali, mas um amor que tá tentando fazer acontecer. E talvez, assim como eu, minha mãe, você que está assistindo também tenha vivido um pouco disso. Vivido essa relação, não só com a sua mãe, mas talvez com outras pessoas, que teve falta, mas também teve amor, que teve essa constante contradição dentro de si. Uma coisa que eu queria trazer para esse vídeo, que eu acho que é muito importante, é que eu odiava quando alguém falava que eu parecia com a minha mãe. Desde pequena sempre falaram que era muito parecida. E quando eu fui crescendo, as pessoas foram confundindo a gente cada vez mais. E aí foi engraçado perceber que quanto mais eu lutava para ser o oposto dela, mais eu me tornava semelhante a ela. Me reconhecem, mas agora eu também me reconheço em muitas coisas da minha mãe. Na voz, no rosto, mas principalmente na pressa de viver. Nas nossas dores, nos nossos medos e nas nossas travas para se deixar ser amada. Por isso, antes que seja tarde, eu quero te falar, mãe, eu te amo. Eu te entendo mais agora. E mesmo que o passado não se apague, eu espero que a nossa relação todo dia se torne nova nessa constante reconstrução. Mais humana, mais possível e mais honesta. Como eu falei para vocês lá no início desse vídeo, mais do que um vídeo para minha mãe ou para mim, esse também é um vídeo para você. Talvez você já tenha sentido esse misto de ausência, presença, de gratidão e de dor, de querer se aproximar, mas nem saber como. E por isso que eu espero que esse vídeo seja um convite para isso. Que seja uma forma de te lembrar que dá para amar sem ter tido tudo. Até porque esse tudo, ainda mais quando vem com a palavra mãe, ele é muito idealizado. E eu não falo isso para que todas nós nos convençamos de ter que agradecer, ter que perdoar os atos, os comportamentos de todas as mães. E eu não falo isso também aqui nesse vídeo porque a minha mãe é a minha mãe, mas porque eu reconheço nela muito mais do que isso. E talvez você possa reconhecer isso na sua mãe, talvez você também não possa. Porque cada relação vai ser muito única. Então esse aqui não é um manifesto para se reconciliar, ame sua mãe mais tudo e tenha a melhor relação de todas com ela. Mas é um convite para ver se faz sentido, não só com ela, mas com as outras pessoas, entender essa humanidade do outro. Perceber que ela, ele, em quem for, não é um ser ideal, como muitas vezes a gente deseja que seja. Eu espero que esse vídeo chegue, porque eu vou mandar para minha mãe, porque ela é uma pessoa mais do que tudo, mais do que mãe, uma pessoa que tem vontades, escolhas, desejos, que tem histórias e muitos outros papéis que eu espero que assuma do que além mãe. E mãe, se você chegou até aqui, eu espero que saiba que eu tô tentando. Por mim, por nós, por uma relação que constantemente não está mais buscando a perfeição, mas a possibilidade. Um novo lugar, um novo espaço a ser reconhecido. E se você chegou até aqui e se reconheceu em uma parte ou não se reconheceu em nenhuma, obrigada por ouvir. Obrigada por estar aqui também. Que a gente consiga fazer as pazes com o que for possível e que a gente abrace o que faz sentido. É isso. Um beijo e até semana que vem.